Bom dia, amigo! Bom dia, família Moarride! Bom dia a você que estará nos ouvindo pelo YouTube, pelos grupos de WhatsApp ou até mesmo no Facebook. Quem vos fala é Geraldo Luiz, cantor e compositor. E como sempre, toda quarta, num bate-papo, ou melhor, uma sabatina, com ele, sempre ele, eu aqui do Rio de Janeiro, e ele lá no Paraná, ele que é professor de português, professor de inglês, professor de grego, professor de hebraico. Na realidade, é o meu professor de inglês e o meu professor de hebraico. Se você quer falar hebraico fluente mesmo ou inglês bem fluente, fala com ele, sempre ele. Eu falo com o João Alves Correia, direto do Paraná, conhecido como F. Bom dia, João Alves Correia, tudo bem? Bom dia, Geraldo, meu amigo, estamos aí de volta. Um friozinho básico por aqui, mas estamos resistindo. Hoje o Rio de Janeiro também está tranquilo, tive um sono tranquilo aí. Maçarico de ligar o maçarico, né? Acho que o Rio de Janeiro teve mérito aí, né? Mereceu aí. Mereceu aí, saiu da fornalha um pouco, né? Exato. Isso é muito bom. E, João, olha só, nós na semana passada encerramos o tema de Isaías 7,14, não é isso? Verdade, tivemos aí 3 aulas, né? Que foram de extrema importância, né? Verdade. E nós estamos iniciando agora o tema de Isaías 9, onde tem 2 versículos importantes, que é o 6 e o 7, que faz uma ligação com Isaías 7,14 também, ou seja, está tudo interligado, né? Tudo interligado, com certeza, porque o contexto ali é o mesmo, Geraldo. Mesmo, né? Então a gente vai até, de vez em quando, voltar uma passada lá em Isaías 7,14, né, para relembrar algumas coisas também, né? É necessário, às vezes é necessário. Então, João, vamos lá. Sem perda de tempo, a passagem de Isaías 9, versos 5 e 6, no texto em hebraico, é considerado um importante texto-prova no conjunto de argumentos cristãos, na qual alegam-se existir ali a previsão do advento de Jesus, considerado o Messias cristão. Mas será mesmo que esta ideia ou conclusão teria respaldo sob uma análise criteriosa de texto e língua original? O que você pode falar aí para a gente? Bom questionamento, né? Muito bem. Então, João, esse texto aqui, como você já adiantou para o pessoal, ele está em íntima conexão com Isaías 7,14. Perfeito. Por quê? Porque assim como aqui, no capítulo 9, versos 5 e 6 no hebraico, 6 e 7 no português, assim como aqui no capítulo 9 nós temos o advento de uma criança, particularmente de um menino, lá em Isaías 7 nós temos o mesmo contexto, o advento de um menino, de uma criança que está para nascer. Perfeito. E o que diz aqui, então, o primeiro verso que está na tela, que a gente vai analisar, fala exatamente, menciona exatamente um menino. Tá? Perfeito. Então, eu vou ler aqui no texto hebraico, que no texto hebraico há uma pequena discrepância em relação ao português, em termos de versos aqui. No hebraico é o verso 5. No português é o verso 6. Tá? Perfeito. Então diz assim, que ele yulad lanu. Essas 4 palavras aqui iniciais, para mim, já resolvem a questão. É mesmo? Então, manda para a gente aí. Essas palavras que estão aí, no caso, sombreadas, né, na tela, que ele yulad lanu, já resolve a questão para mim. Porém, é preciso que, claro, que a gente examine isso com critério. O que o texto hebraico diz? Porque um menino foi gerado para nós. Foi gerado. Literalmente.
Tem futuro nenhum aí, né? Não tem futuro nenhum. Muito pelo contrário, foi gerado, é passado. Né? Particularmente, o verbo que está aqui em tela, do lado, ele é usado na forma passiva, como foi gerado. A gente pode entender foi gerado como nasceu também. Perfeito. Porque um menino nasceu para nós. Porém, nem com o maior contorcionismo exegético isso aqui se torna futuro. Não tem como isso se tornar futuro. E nem profecia, né? E nem profecia. Por que não é profecia? Porque isso aqui é a continuação do sinal dado lá em Isaías 7. Está conectado, como nós falamos no início, né? É como se aqui fosse o cumprimento daquele sinal. Perfeito. Porque lá você lembra que o menino ainda estava sendo gerado. Perfeito. Aqui ele já foi gerado. Lá ele ainda estava para nascer. Aqui ele já nasceu. E isso sem contar que eram 700 e quantos anos? Em média, 700 anos antes da Era Comum. Vamos colocar assim, a grosso modo, porque em cronologia bíblica é muito difícil você precisar com exatidão. Perfeito. Mas você tem, digamos, aí século 7 no mínimo, antes da Era Comum, antes da nossa era agora. Certo. Então, estamos falando de coisas que se cumpriram há 2.700 anos atrás. Entendi. Não 2.000 anos, 2.700 anos atrás. Perfeito. Por quê? Porque o texto é muito claro que ele, do lado lá no, porque o menino foi gerado para nós. Se fosse para um suposto evento, teria que estar no futuro, né? Se fosse para o evento futuro, gerará, né? Os verbos aqui estariam no futuro. Né? Então, porque o menino será gerado para nós. Aí sim, ok. Mas não. Por quê? Porque aqui é o cumprimento do sinal que foi dado para a casa de Davi no capítulo 7. E mesmo lendo em português, quem conhece um pouquinho de português, lendo, pode estar gerado, né? Dá para você matar a charada, né? Sim. Porque nas versões em português, normalmente está o menino nos nasceu. Passou já, né? Passou. Então, como eu falei, nem com um malabarismo exegético vai conseguir jogar isso para o futuro. Não tem como. Por isso que eu falei que essas 4 palavras iniciais aqui já resolvem a questão, mata a charada. Né? Mas é difícil, muitas vezes, as pessoas entenderem isso. Por quê? Porque, na maioria das vezes, falta um conhecimento até da própria língua que a pessoa fala. Mas é difícil ou não querem ver? Para alguns. Para alguns letrados, eles não querem ver. Passa por cima, né? Passa por cima. Porque existe uma conveniência aí em não ver isso. Quando você fala isso, não quer ver, lembra aquela profecia do próprio Isaías, né? Que ele dá uma repreensão o povo, né? E o povo, não queremos ouvir isso, né? Isso não interessa para a gente. Então, não é isso? Exatamente. Agora, reflita comigo aqui, Geraldo. Se o verbo está no passado aqui, se o verbo é passivo, o que pode fazer com que esse verbo se torne futuro? E que isso seja uma profecia para um tempo distante no futuro, senão um malabarismo. Não tem como. Só pode ser um malabarismo mesmo, porque não tem como. Não tem como. É exegeticamente impossível, inviável. Não há respaldo para isso. Não há a mínima chance disso ser um evento futuro. Independente de quem o texto esteja falando. Independente de que você identifique o personagem aqui, o fato é que o verbo está dizendo que isso já aconteceu. Entendi. Mas não que já aconteceu há 2.000 anos. Já aconteceu há 2.700 anos atrás.
Perfeito. Porque é a época do profeta que ele está falando. Está conectado com o próprio Isaías 7,14. Ou seja, é uma lógica simples, até rasa, até básica. Né? Não exige muito do nosso intelecto para perceber que isso aqui já aconteceu há muito tempo atrás. Okay? Então veja, depois nós temos Ben Nitan Lanu. Ben Nitan Lanu. Um filho ele deu para nós. Também está no passado. Também está no passado, ok? Me ouve, João? Estou ouvindo, estou ouvindo. Beleza. Então, também está no passado. Ok? Ok. Ben Nitan Lanu significa um filho ele deu para nós. E esse ele deu, Nitan, oculta o sujeito. O sujeito aqui seria o próprio Criador. O próprio Deus. Mas, por que Deus dá um filho para nós, de acordo com o profeta Isaías? Porque o nascimento de Ezequias, lá de acordo com Isaías 7,14, foi um sinal para eles. Por isso que Isaías fala para nós. Perfeito. Para nós, da casa de Davi. Ou seja, não era para o mundo. Entendi. Não existe isso é interessante. Não existe aqui um conceito universal. Existe um interessante isso aí. Local. E para um determinado povo. Exatamente. Para um determinado povo. Ben Nitan Lanu significa ele deu um filho para nós. Ou seja, Deus deu um filho para nós. Mas detalhe importante isso aí, hein? Exato. Mas não é um filho de Deus. É um filho cumprindo o sinal que ele havia anunciado em Isaías 7,14. Muito bem. Então, porque o próprio nascimento do menino seria um sinal divino. Perfeito. Também no passado. Muito bem. Na sequência, nós temos Vateri Hamizra al-Shirmo. Vateri Hamizra al-Shirmo significa uma tradução básica que todo estudante de hebraico bíblico sabe. E está, ou esteve, o governo sobre os seus ombros. Perfeito. Por quê? Porque Vateri, apesar de estar aqui conectado, apesar de estar aqui de uma forma que a gente chama de incompleto, que normalmente é vertido no futuro, tem o Vav conversivo. E o Vav conversivo muda o tempo verbal para o passado. Portanto, isso aqui, quem estuda hebraico sabe muito bem do que eu estou falando. Hebraico bíblico, um pouquinho mais avançado, sabe do que eu estou falando. Vateri Hamizra al-Shirmo significa, então, e esteve o governo sobre seus ombros. No máximo e está o governo sobre seus ombros. E quando você fala de governo, você está falando de reinado mesmo, né? Reinado. Estou falando... Terá um papel importante na sociedade daquela época, não é isso? Exatamente. Não é um futuro governo que virá, né? Não, de forma alguma. Até porque, já que estamos falando da família real aqui, como nós sabemos, já de antemão, né? Já estamos falando da família real, porque o sinal foi dado para a casa de Davi, ok? Nós temos que entender o seguinte: qualquer pessoa que tenha cumprido isso, ele precisa ter sido necessariamente um rei da casa de Davi. E aí, ficou pesado. Um rei da casa de Davi. E tem que ter reinado. Por que tem que ter reinado? Porque o peso do governo estava sobre seus ombros. Responsabilidade, né? A responsabilidade. Misra é uma palavra que representa a ideia do ofício. Do ofício do governo.
essa pessoa, que nós entendemos aqui, que cumpriu esse papel, ele tem que ter obrigatoriamente ter sentado no trono de Davi e reinado sobre a casa de Davi. Esse texto é forte, hein? Esmiuçando tudo pelo hebraico, aí, pela visão hebraica, ele desmonta, vai desmontando tudo. Tudo quebra-cabeça, né? Exato. Ou melhor, montando um quebra-cabeça e deixando claro, né? Claro, exatamente. Não existe um rei sem trono, não existe um rei sem reino, não existe um rei sem súdito. Isso é muito importante. Isso é muito importante. No contexto que nós estamos estudando aqui. Porque o sinal foi dado para a casa de Davi. Repito e insisto. Muito bem. Na sequência, vai Krashmo, Pereyuetz, El-Gibor, Aviad, Sar-Shalom. Vaikra é o verbo que está aqui em destaque, que é Echamou. Echamou. Não Echamará. Echamou. Muito bom. Chamou. Agora, nesse texto, ou nessa parte, Vaikra, esse termo Vaikra, Geraldo, é o mesmo nome do livro de Levítico. Eu achei interessante, só quero saber a explicação aí. Então, é o mesmo termo. Agora, pare para pensar comigo. Se Vaikra, lá no livro de Levítico, significa Echamou, porque quando você abre o livro de Levítico, a primeira palavra que você vê é Echamou. Chamou. Por que aqui vai ser Echamará? E qual seria a palavra em hebraico chamará? Tikra. Hã? Aí não teria, na verdade, o Vav. Né? Teria que ser, digamos, Vekará. E ele chamou. Vekará. E ele chamou. Desculpe, ele chamará. Vekará. Ligado com o Vav conversivo. Isso. Vekará. Com o Vav conversivo. Mas aqui está Vaikra. Vaikra representa a ideia do incompleto ligado ao Vav conversivo. Então, isso altera o tempo verbal e nós vemos como Echamou. Entendi. Echamou. E esse Echamou é o mesmo do livro de Vaikra, do livro de Levítico. Perfeito. É a mesma coisa. Então, se lá é Echamou, por que aqui seria Echamará? Que lógica, menino? Nenhuma. Lembrando, então, que aqui está no passado. A ideia é passado também. Perfeito. E quando coloca chamar, como é que eu posso dizer? Premeditadamente errada, né? Errada. Agora, quem chamará? Quem chamou, melhor dizendo? Quem chamou? Vaikra chamou. E chamou o seu nome, ou seja, e deu o seu nome. Agora, quem que deu? Pereyuetz, conselheiro maravilhoso. El-Gibor, Deus Todo-Poderoso, o Deus Poderoso. Aviad, Pai da Eternidade. Sar Shalom, Príncipe da Paz. É preciso que se entenda o seguinte. Aqui no hebraico nós temos o sujeito invertido, Geraldo. É como se eu dissesse assim. O conselheiro maravilhoso, o Deus forte, o Pai da eternidade, chamou o nome dele de Sar Shalom. Ou seja, esses títulos aqui, Pereyuetz, El-Gibor, Aviad, conselheiro maravilhoso, Deus forte, Pai da eternidade, referem-se ao próprio Criador. Uhum. E é o Criador, então, que chama o nome desse menino de Sar Shalom. Príncipe da Paz. Príncipe da Paz. Príncipe da Paz. Agora, por que Príncipe da Paz? Porque esse é o título que se atribui a esse menino.
Uhum. E não os títulos anteriores. Porque nas traduções cristãs, esses títulos aqui são atribuídos ao menino. Conselheiro maravilhoso, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Todos os títulos são atribuídos ao menino. Só que eles leem ao contrário. Porque, na verdade, o sujeito aqui é exatamente esse conselheiro maravilhoso, esse Deus forte, esse Pai da eternidade, que chama o menino de Tsar Shalom. Entendi. Príncipe da paz. Então tá ok. Príncipe da paz. Agora, por que Príncipe da paz? Porque a função desse menino, como rei, que seria, era promover a paz entre os componentes da casa de Davi e das tribos de Israel. Entendi. Esse texto, Príncipe da Paz, já me remete lá no livro, não vou citar agora, mas depois a gente comenta sobre isso, sobre essa paz, né? Do suposto menino que seria o próprio Jesus, né? Sim. Eu vou citar depois o verso que ele diz que não veio trazer a paz, né? Mas a guerra, a espada. Então, é verdade. Mas continua. Muito bem. Então, qualquer pessoa que cumpra esse papel aqui precisa obrigatoriamente ter feito a paz. Entendi. E a paz era uma paz visível. Não era uma paz interior. Por que eu digo isso? Porque precisa ser evidenciado por todos aqueles que estão lendo esse texto. Perfeito. Então, é importante que se diga que esse texto faz referência a um monarca que viria e que promoveria a paz. Como você sabe, os reinos de Judá e Israel, por esses tempos aqui que Isaías escreve, eles estavam separados. Certo. E estavam em guerra. Entendido. E qual é o contrário de guerra? Paz. Paz. Então, qualquer pessoa que tenha cumprido esse papel precisaria viver num momento de guerra. Perfeito. Guerra entre os irmãos. Entre os irmãos. Porque é para a casa de Davi, né? Não está falando como você falou no início, não é para o mundo, não é guerra universal. Guerra universal. Não é guerra universal. Não é um ponto universal, não é, digamos, uma perspectiva universal. Porque a função principal dele seria justamente ser um príncipe da paz. Né? Trazer alguém que promoveria a paz. Perfeito. E a questão é que a gente enxerga na história dos dias de Isaías alguém que de fato promoveu a paz. Alguém que de fato cumpriu esse papel com exatidão. Perfeito. Afinal... Você já está no verso 6 já? Não. Afinal, uma pessoa que diz promover a paz entre a casa de Davi, entre o povo de Israel, e fala o seguinte: eis que o reino vos passou e será dado a um outro povo para que produza os seus frutos. Quando fala, por exemplo, em Lucas 9:27, os que não quiseram que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui e matai-os diante de mim. Essa ideia é uma ideia pacífica? Não. Não. Não é ideia pacífica. Essa ideia é uma ideia de conciliação entre os irmãos? Não. Então, o que acontece? Nós temos aqui uma inviabilidade. Existe uma inviabilidade, existe uma dificuldade aqui intransponível. Não há como se encaixar outro personagem aqui que tenha vivido muito tempo depois. Mas alguém que viveu esses dias de Isaías
que promoveu a paz entre Israel e Judá. Agora, esse texto de Lucas 19, 27, eles tentam argumentar que são uma parábola, né? Ela começa no início, né? Sim, mas toda a parábola do Novo Testamento remete-se ao próprio Jesus, né? Toda parábola tem um sentido. Que é uma parábola, a gente sabe, é óbvio. Mas o que é uma parábola? Uma parábola é uma comparação. Uhum. Uma parábola é uma comparação. Um homem, veja bem, um homem nobre vai para um reino distante para tomar o reino para si e voltar depois. Olha, não é óbvio? Com a ideia de que ele partiu para tomar o reino e voltar depois para os seus, a quem que a parábola se refere, se não a ele mesmo? Né? É muito fácil, digamos, dizer que isso aqui é uma parábola, mas toda parábola tem uma aplicação. E qual é a aplicação dessa parábola, então? Então, o simples fato de dizer, isso é uma parábola, isso não resolve a questão. E quando ele vai explicar a parábola, ele só explica em particular, né? Em particular, e depois ser assentado por escrito, ser colocado por escrito. Porém, o fato é que as parábolas que ele conta acerca dos últimos dias, que ele conta acerca da sua ida e da sua vinda, do seu segundo hipotético retorno, tudo tem a ver com ele mesmo, com a sua própria pessoa. É o caso ele chama a responsabilidade para si, né? É o caso, por exemplo, da parábola das virgens, onde ele é o noivo, né? É verdade. A parábola, existem outras parábolas, essa aqui dos talentos, por exemplo. Ele é o homem nobre que vai e volta, né? Temos também ainda muitas outras que há esse emprego dessa linguagem, né? Como o ladrão da noite que vem, né? Então, tudo isso está interconectado, está interligado. Mas é claro que isso não é conveniente que se veja. Aliás, você não vai ver uma lição sobre Lucas 9, 27 em nenhum sermão, em nenhuma igreja. Por quê? Porque isso não 19, né? 19, 27. Você não vai encontrar isso. 19. Você vai encontrar uma pregação sobre isso. Por quê? Porque isso é realmente preocupante. Isso realmente é difícil para eles, né, entender isso. Então, não, mas já que você trazendo esse texto de Lucas, eu posso também já pegar um gancho e citar aqui o Príncipe da Paz, né? Você falou do Príncipe da Paz, que é o Mateus capítulo 10, versículo 34. Né? Não cuideis que vim trazer a paz à terra. Não vim trazer a paz, mas a espada. Ou seja, um paralelo com o Lucas 19, 27. É isso? É um paralelo muito óbvio aí, né? Um paralelo muito claro. E isso mostra, digamos, é claro que aí está se falando sobre a desunião, sobre a polêmica que ele causaria, tudo isso. Mas isso não é paz, isso não é consenso entre os irmãos. E, na verdade, o que você percebe, depois do suposto advento da pessoa de Jesus, Israel entra em colapso. Na verdade, no ano 70, o templo é destruído, Jerusalém se torna uma cidade proibida para os judeus, e não há paz. De fato, não houve paz. Porque nunca se perseguiu tanto os judeus, senão depois do suposto advento de Jesus. Você falou que esse texto de Mateus refere-se assim, a uma discórdia entre família, não é isso que você quis dizer? Que poderia interpretar assim? Pode. Não seria isso? Pode. Só que em Lucas 22, 36, ele manda os seus discípulos comprar a espada. Então, já tem outro paralelo aí. Existia, digamos, de alguma forma, algumas alusões, ou aparentemente parece que ele tinha algum tipo de... aludia, algumas vezes, a algum tipo de batalha, de guerra
Ou então houve uma transmissão, ou transmissão de origem diferente, pensava num Jesus mais aguerrido, uma outra visão mais pacifista. Mas, enfim, o fato é que não houve paz depois da sua vinda, ou da sua suposta vinda, digamos, da escrita do Evangelho, da divulgação do Evangelho. O que a gente menos percebe no mundo é paz. Não, e outro detalhe também, que no nascimento do menino de Isaías, havia uma guerra, né? Período de guerra. É isso? Exatamente. Mas no período posterior, 700 anos depois, que vai se cumprir na Era Comum com Jesus, não tinha reino em guerra. Não, na verdade, nem Israel existia mais, nem Judá existia mais. A Judéia, as tribos já estavam dispersas. Já há muito tempo. E há 700 anos, na verdade. Né? Cumprindo, aliás, uma parte do sinal de Isaías 7. Né? Que os reinos, diante de quem o rei Acaz temia, esses reinos cairiam. De fato, esses reinos caíram. Israel caiu também, em 722, e foi levado para o exílio. As tribos, então, desapareceram. 700 anos depois, aparece, de acordo com o que nós lemos no Evangelho, aparece Jesus no cenário. 700 anos depois. E nessa época em que ele surge, ou em que a sua história é narrada, os judeus estão sob domínio romano. Não existe um Estado judaico independente. Os judeus estão sob domínio romano. E não há uma guerra, na verdade. Por que não há guerra? Porque a nação do norte, Israel, já havia sido dispersa há muito tempo. Então o cenário é diferente, o contexto é diferente, os personagens são diferentes, as circunstâncias são diferentes. E não há como você encaixar isso aqui. Exceto se você vê isso aqui, digamos, como algo em que o profeta já está falando do seu tempo. E, de fato, o próprio tempo verbal aqui mostra isso. Como nós falamos no começo, né? Uhum. Certo? Certo. Então, o que acontece? Está muito claro aqui que trata-se de uma pessoa que viveu na época do próprio profeta Isaías. E não depois dele. Aí, é claro que existem certos recursos que é importante que a gente entenda também. Existe um recurso muito usado na literatura judaica chamado aplicação casuística. Uma aplicação casuística, você pode pegar um texto, Geraldo, qualquer, e aplicar numa situação qualquer. Agora, não confundir a aplicação homilética com exegese. Ou cumprimento também? Ou cumprimento. Tá? Por quê? Então, nós lembramos de uma passagem em que na Pessach é dito que não se deve quebrar os ossos do cordeiro pascal, ok? Perfeito. Então isso é aludido lá no Novo Testamento como sendo uma espécie de profecia. Percebe o erro? Percebe o erro? Nenhum dos seus ossos será quebrado. Então eles querem fazer, digamos, um paralelo com o cordeiro pascal. Só que o cordeiro pascal não é uma profecia, é uma lei. Rapaz, problema sério, hein? Não quebrar os ossos do cordeiro é uma lei, não é uma profecia. Então eles transformam uma lei em profecia. Então, isso é um exemplo clássico de má aplicação, de má exegese ruim. Ou seja, ou de alguma forma pervertida para dar um outro sentido. Isso não é exegese. Isso não demonstra coerência. É uma aplicação casuística que foi transformada em profecia. Entendi. O que torna, na verdade, assim, bastante duvidoso o conteúdo do Novo Testamento. Nesse aspecto. Né?
Eles pegam também Terlim, né? Salmo 34, né? Puxando aqui o 19. Muitas são as aflições do justo, mas o Eterno livra de todas. Aí 20, ele guarda todos os seus ossos e nem sequer um deles se quebra. Isso. Ele pega e que salmos também não são profecias. Mais um detalhe importante. Esse o justo que está aí no texto refere-se ao coletivo, ao justo coletivo. A todos os justos, não a um justo apenas. Veja que fala o justo, não fala um justo. Verdade. O justo refere-se a todos aqueles que forem justos. Então, não a um específico. Então, mais uma vez, não é uma profecia. Na verdade, do justo. Do justo, isso. Do justo. Isso, então, representa, obviamente, algo muito amplo. Muito amplo. Então, nenhum dos seus ossos se quebra. Isso é uma referência ao que ocorre na expectativa do salmista com relação a todo aquele que é justo. Perfeito. Né? Mais uma vez, não temos uma profecia, temos uma aplicação casuística fortuita, simplesmente desembasada, né? Transformando isso numa profecia. Transformando isso numa, que é um absurdo grave. Rapaz, muito sério, né? Mesmo. Ou seja, é assim, fruto, obra de quem realmente tinha pouco conhecimento do que a Escritura realmente queria dizer. Ou então, se tinha conhecimento, perverteu esse conhecimento. O que eu fico admirado é que hoje nós temos na era da informática, né, era da tecnologia avançada, né? E hoje você tem um recurso como o próprio estudo hoje em hebraico, a qual estou estudando com você, né? Principalmente o bíblico, né? Não é uma linguagem moderna, podemos estudar a linguagem moderna para a gente falar em hebraico, né? Mas o bíblico, para quem quer entender as escrituras, é de suma importância, e hoje as portas são todas abertas para entender esse contexto, né? E tirar todas as vendas dos olhos, né? Sim. Há possibilidades, né? Há muitas possibilidades. Na verdade, o que acontece hoje é exatamente isso, isso que a gente consegue testemunhar, né? O acesso à informação hoje em dia está fazendo com que as pessoas também abram a sua mente. Nós temos percebido no grupo que a gente participa, que é o grupo Noahid, né? Muita gente abriu os olhos, né? Sim. A partir justamente desses estudos, né? É claro que um Noahid deve estudar as suas leis, deve estudar os seus princípios, mas para que ele possa chegar lá, ele tem que primeiramente limpar a sua mente desses conceitos equivocados aqui. Muito equivocados. Então, a função dessas aulas não são para pessoas, já para pessoas que são monoteístas, já. Essas aulas são para pessoas que ainda estão começando, né? Então, é como se fosse, digamos, uma aula ou um estudo justamente focando aquelas pessoas que estão buscando esse conhecimento. Perfeito. Né? Fique isso bem claro, porque muitas vezes os monoteístas vão no nosso canal, já antigos vão no canal e veem lá, digamos, um estudo assim, que para eles, na verdade, é bem básico isso. Mas acontece que há pessoas que estão lá fora e que estão buscando isso. Que querem conhecer isso. Então, aí está a disponibilidade. Então, a gente tem muito recurso hoje em dia de abrir realmente um texto bíblico, de estudá-lo com profundidade, com bastante bom senso, dentro daquilo que o texto realmente quer dizer, sem sermos manipulados pelo sistema religioso. E o sistema religioso ele manipula as pessoas. Né? Isso a gente fala sem o menor pudor de falar, porque é uma constatação. Não é verdade. Não é uma acusação, é uma constatação. Nós somos manipulados, digamos, o mundo ocidental foi manipulado por 2000 anos. 2000 anos de manipulação. Quando não pela espada, pela dissimulação. Então, está na hora, está no tempo das pessoas acordarem, despertarem para isso. O momento é esse, né? É esse.
Você leu, você trouxe um resumo do verso 5, né? O verso 5, de acordo com o nosso texto hebraico aqui. Se o verso Perfeito. 6, você nem entrou no 6 ainda, né? Não entrei no próximo ainda. E acredito que isso aqui, na verdade, para hoje, está de bom tamanho, Geraldo, porque a gente já consegue ter uma visão maior, abrangente, do que o texto quer dizer. E o Rapaz, verso... você esmiuçou aí o verso 5, que foi uma aula que durou aí praticamente uns 40 minutos, que a gente estava aqui acertando detalhes, né? Conexões caindo. Temos o verso 6, que com certeza semana que vem será esclarecida, mas além disso, nós temos aí 6 perguntas, João, que vem aí. Isso, a gente vai então filtrando essas perguntas e aos poucos ele vai respondendo. Muito bom. Maravilha, maravilha. Entendermos agora esse texto de Isaías 9, 5 e 6, que é um paralelo, é uma ligação com Isaías 7, 14, entendendo de fato no original, no hebraico, o que a passagem realmente está dizendo ou disse. Então, João, eu quero te agradecer mais uma vez por essa aula espetacular, né? Que o Criador possa realmente te dar conhecimento e passar para a gente esse conhecimento, embora eu tenha alguns conhecimentos, já comprei alguns livros seus que explana melhor esse texto, que é o livro Face a Face, ou melhor, A Outra Face, né? Você pode também disponibilizar aí para as pessoas que querem encontrar esse conhecimento. E na quarta-feira estaremos aqui, se o Criador permitir, mas as suas considerações finais aí, João. Muito bem, gente. Agradeço, Geraldo, pela oportunidade de mais uma vez de colocar aqui um tema tão importante como esse. Muito bom que as pessoas possam ter acesso a isso. E você é um promotor desse acesso, Geraldo. Saiba disso. Eu fico feliz. Eu estava na aula ontem, o Rabino até falou que, falando sobre méritos, quando você faz alguma coisa para si, você ganha o seu próprio mérito. Sim. Aqui na Terra. Mas quando você faz algo para alguém, esse teu mérito ele é recompensado no mundo de novo. E isso alegra a alma. Ou seja, você não faz com intenção de receber aqui. Você faz porque você gosta, porque traz satisfação para a sua alma. E a minha alma fica feliz em saber que eu estou contribuindo para esse conhecimento aí de muitos e para mim mesmo, né? Para a minha própria alma. Com certeza. Muito bom. Perfeito. Bom, é isso aí. A gente que agradece a você também, Geraldo, muito. E tenho certeza que quem também está te ouvindo, está acompanhando as aulas também tem muito a agradecer a você por abrir esse espaço para que possa ter acesso a isso, né? Muito positivo. Maravilha. Daqui a quanto tempo estará no ar aí no YouTube? Acho que é uma hora mais ou menos. Vamos degustar esse estudo aí que é de suma importância. Então, até a próxima, João. Até a próxima. Quarta-feira, se o Criador permitir, estaremos aí nessa sabatina aí. Assim seja. Até lá, então. Um abraço. Até lá. Um abraço.